O vídeo de hoje surgiu a partir de uma dúvida que surgiu de alguns assinantes aqui da Tika Research e que achei muito importante, muito pertinente trazer aqui para vocês, tá? A dúvida é a seguinte: por que é que nós não temos na nossa carteira empresas que têm o dividend yield muito alto? E por mais que essa pergunta faça sentido, a gente precisa entender algumas nuances que tem no mercado antes de buscar uma empresa para a nossa carteira de investimentos, pensando em renda passiva. Tá bom? Então vamos lá, mas antes de mais nada eu sou Gabriel Duarte, na lista de investimentos aqui da Tika Research, e aqui abaixo tem alguns links bem interessantes para você, inclusive um link com um desconto para a nossa carteira de dividendos. Bom, vamos lá. Alguns assinantes me perguntaram ultimamente por que é que nós não temos na nossa carteira de dividendos alguns nomes em específico de empresas que estão com o dividend yield alto. E o que é o dividend yield, né? O dividend yield ele é o dividendo pago pela empresa dividido pelo preço da ação. Sendo que essa relação vai dar um percentual, né? Por exemplo, a empresa que tem a ação negociada a R$ 10 na bolsa e pagou R$ 1 de dividendos. Nesse caso, o dividend yield dessa empresa é de 10%. Esse número, né, dá uma métrica, dá para nós investidores uma noção de quanto a empresa rende, seja por semestre, por trimestre ou por ano, né? Quanto maior o dividend yield, em tese, melhor, porque você vai receber um provento maior na sua conta, um valor maior financeiro na sua conta. Só que tem uma pegadinha aí, tá? Eu vou mostrar isso na prática, inclusive. Existem duas formas da empresa entregar um dividend yield alto. A primeira delas, a mais óbvia, é se o lucro subir, né? Se você tem uma empresa que pagava R$ 1 de dividendo e agora ela passou a pagar R$ 2, o lucro dela aumentou, o dividendo dela também aumentou e, como consequência, o seu dividend yield vai ser maior. Mas existe uma segunda forma também, que é quando o preço da ação cai. Então, o dividendo ficou estável, o lucro da empresa provavelmente ficou estável, mas como o preço da ação caiu, o dividend yield também aumentou. E é aí que mora a famosa pegadinha dos investimentos. Vou mostrar aqui para vocês na prática com uma empresa que é uma velha conhecida dos investidores que buscam dividendos na bolsa. E ela é a famosa Cielo. Aqui, ó, se você olhar para o histórico do dividend yield da Cielo, você vai ver que desde sempre, né, ela teve um yield interessante, né, chegou ali a casa dos 10% ali até o ano 2010. Em seguida, o yield foi baixo porque o preço das ações se valorizou de maneira muito expressiva, né? Então, naturalmente, o yield acaba diminuindo. E quando chegou aqui em 2018, mais ou menos, o yield da empresa subiu bastante, alcançou ali a máxima histórica aí dos 15,5% ao ano, que é um número muito expressivo, especialmente para a média histórica que a empresa entregava. Tá? E o que aconteceu em seguida? O yield despencou. Ele ficou ali na faixa dos 6, 7%, em alguns momentos foi zero, e depois normalizou, estando até agora aí no patamar dos 6 ou 7%. Tá? E o que é que isso representa para nós investidores que buscamos o investimento em dividendo? Isso aqui é uma sinalização. Ó. Das duas, uma, aqui ou o lucro subiu ou o preço da ação caiu. Vamos olhar aqui agora o desempenho das ações da Cielo, para a gente ter uma noção do que foi que aconteceu naquele momento. O ano em que a gente viu ali foi em torno de 2018. Só batendo aqui a data. 2018 para 2019. As ações da Cielo já vinham meio que de lado e caindo desde mais ou menos 2014. Ela fez um pico aqui em 2014, 2015 e depois caiu um pouco, subiu um pouco, ficou de lado. O pico dela foi em 2017, o último pico, quando de lá para cá ela entregou 70% de desvalorização. Tá? Então isso bate justamente com o quê? Com esse momento de pico aqui do dividendo. Por quê? Porque o resultado da Cielo ele não melhorou. O que aconteceu foi que as ações da empresa caíram e com isso acabou puxando o dividend yield. Então, assim, é muito importante que nós investidores, nós que buscamos empresas, boas empresas para nossa carteira, empresas que entregam resultado, é muito importante que nós olhemos o contexto da empresa como um todo.
Tá? Nesse momento aqui, em que esse dividend yield fez um pico, o mercado já estava percebendo que a concorrência para o mercado da Cielo, se você não conhece, né, se você não acompanha ou não acompanhava até aquele momento o mercado, a Cielo é uma empresa que vendia maquinetas para transação com cartão de crédito, né, basicamente. Ela era quem prestava esse serviço. E até algum tempo atrás, ela era praticamente a única no mercado que fazia isso. Então, ela tinha ali um diferencial competitivo muito interessante, margens muito altas, mas daí começou a surgir uma concorrência muito forte no mercado que acabou pressionando os resultados dela. Com isso, as margens foram caindo, o lucro foi ficando de lado e, como consequência, as ações foram respondendo, né? Foram acompanhando essa queda dos resultados da empresa. Foi isso que aconteceu. Mas quem seguia pelo dividendo das empresas, pelo dividend yield, acabou permanecendo na empresa, acabou até mesmo comprando durante as quedas, acreditando que um dia ela iria voltar. E bem, estamos onde estamos, né? É bem provável que a empresa saia da bolsa em breve, deve ser feita uma OPA aí, né, para recompra das ações. E o investidor aí que está desde essa época como investidor da Cielo pode acabar saindo no prejuízo. Bom, eu vou dar outro exemplo aqui para vocês, que é de outra empresa muito conhecida do mercado e dos investidores que gostam de renda passiva, que é a Eternit. Percebam que a Eternit teve um contexto até parecido com a Cielo, né? Aqui, mais ou menos nos anos 2000, ela tinha um yield muito alto, e ela despencou muito ali após 2002, mais ou menos, e ficou um tempo de lado, né, em torno aí de 8 a 10%, em alguns momentos ia para 15, 16%, e em seguida caía novamente, até mais ou menos 2016, que foi quando ela atingiu um pico aqui em 2015, né, de 14% de yield, e despencou para zero em 2016, ficando até 2022 com o yield zero. Ela não pagou dividendos nesse período. E o que aconteceu foi que ela teve um problema com a justiça por conta de um dos produtos que ela utilizava na fabricação das telhas de fibrocimento, né, que na época era o amianto, e acabou sendo proibido pela Justiça do Brasil por ser um produto cancerígeno. Enfim, problemas aconteceram e fez com que a empresa entrasse até mesmo em recuperação judicial. Mas quem busca dividendo, né, quem buscava e quem só olhava as empresas pelo dividend yield, acabou tendo aí prejuízos, porque de fato a empresa chegou a entregar yields bem interessantes, né? Em 2015 para 2016 entregou yields aí em torno de 15%, 14%, mas em seguida acabou entregando zero de dividendo. Outro ponto também que é muito importante, muito relevante o investidor ter em mente é que às vezes algumas empresas elas acabam pagando um dividend yield não recorrente. Por exemplo, ela tem historicamente um yield em torno de 3%, 5%, e de repente ela paga um dividendo estratosférico que faz com que ela tenha um dividend yield de 20%, por exemplo. Se você olhar o histórico de dividendo da empresa e ela tem um histórico perene baixo, é sinal de que esse provento que ela pagou foi um evento não recorrente. Ela fez uma venda de um ativo, por exemplo, ela tinha uma fábrica que ela não estava utilizando muito bem, decidiu vender, tinha algum ativo que estava parado e ela decidiu vender e pegou esse recurso e distribuiu como dividendo. Então isso também acontece e pelo fato desse dividendo não se repetir, muitas vezes o investidor acaba entrando nesse momento, compra uma ação que está com um dividend yield alto e por consequência a ação subiu muito e ele acaba comprando topo, né? Comprando a empresa no máximo. O que acontece é que a empresa corrige, né? As ações voltam à média histórica e o investidor fica no prejuízo porque ela provavelmente não vai voltar a pagar dividendos generosos tão cedo. Bom, e onde eu quero chegar com esse vídeo, né? Minha recomendação é que você tenha cuidado na hora de analisar uma empresa, não olhe apenas uma métrica na sua análise, não olhe apenas o dividend yield, porque esse indicador ele é bom, ele é importante, mas ao mesmo tempo ele é muito falho, ele mostra o que já passou, não o que está por vir, então você precisa ter uma visão mais ampla dos seus investimentos. Então tenha cuidado na hora de analisar uma empresa e não olhe apenas o dividend yield, beleza? E aqui abaixo, para encerrar esse vídeo, aqui abaixo nós temos alguns links bem interessantes, inclusive um deles de desconto para a nossa carteira de dividendos e para as nossas carteiras aqui na Ticker Research, tá? Você pode me encontrar nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, qualquer outra rede social que você quiser acessar e utilizar, estarei lá e conta comigo aí para possíveis dúvidas. Valeu, tamo junto, até a próxima.